aqui. Hoje vamos começar assim, ó. Quem disse que a ovelha que saiu do rebanho está perdida? Quando o rebanho inteiro marcha, seguindo pastores cegos por dinheiro, rumo ao abismo, fora da igreja não há salvação. Salvação de quem? Do sistema ou da alma? Se vira. Me chamam de desigrejado, erro de script no sistema. Pro fariseu de batina ou de terno, eu sou o problema. Mas pega a visão, o café reto não é pra te convencer. Nunca abandonei o Cristo, abandonei o jogo de poder. A firma tem estatuto, alvará, meta e carnê pra bater. Mas a noiva verdadeira... Desigrejados! A gente primeiro quer comentar sobre dois assuntos extras, né, que a gente tá vendo aí. Um tal de Lennon foi preso por ter fraudado, falsificado, encenado um assalto no Rio de Janeiro para postar em rede social. Olha o limite que nós estamos vivendo em nosso querido Rio de Janeiro, nosso querido Brasil, no mundo de hoje. O cidadão encena, prepara, né, uma situação para dizer, olha o assalto. Aí você vai ver quem é o sujeito. Primeiro, o sujeito foi candidato a vereador no Rio de Janeiro nas últimas eleições, lá em 2024. Ponto. Segundo, é pré-candidato a deputado estadual ou federal, também pelo Rio de Janeiro. Agora eu peço que você coloque no comentário, que você coloque aí na resposta sua, no seu coração, se quiser. Adivinha de qual partido que ele é? Você me fala aí, tá? Se até o final der vontade, eu falo de qual partido que ele é. Também, o presidente Lula foi recebido pelo Trump. Ontem eu falei, né, que o Lula não foi para o hotel por questões de segurança, já que o cara é um leão, uma raposa velha. Nós temos que ter consciência de quem é Jesus, de quem é o Trump, de quem é o Lula, de quem somos nós. E você não vai para uma guerra, para um conflito, e vai ficar fora do bunker, né? E o Lula foi inteligente e ficou na Embaixada Brasileira, mas ontem, uma reunião que seria apenas de 1 hora, durou 3 horas. E aí você pergunta para mim, pô, Daniel, então o que você acha? Eu acho que o nosso presidente, que o Brasil, fez-se representar muito bem. Depois teve entrevista, como a gente pensava, como aquilo que eu falei, né, que o Lula não teve entrevista no final, mas aí veio a pergunta, veio a resposta. Não, o Lula combinou com o Trump de só dar entrevista no final do encontro, né? Então foi muito inteligente da parte dele também. Parabéns aí, o presidente Lula pela posição. Mas ontem também surgiu aí a denúncia que a IP está tendo problema de bactérias, de vírus, sei lá como é que é a história. A Anvisa denunciou isso. Interessante é que no Brasil tudo vira política de um lado, política do outro. Alguém colocou aí a motivação para não, porque a IP quer impor, eu sou de direita, eu uso IP mais do que nunca. E aí você vê a sandália havaiana, que foi um tempo atrás, teve a história da carne com papelão, teve a história da chinela havaiana, e você vai vendo que tudo vira ideologia política. Também, já para terminar essa parte nossa aqui, esses primeiros 5 minutos, nós falamos um pouco da realidade. O Cirão, não o Ciro Gomes, o Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, do embusteiro mor, o Banco Master dava mesadinha de R$500 mil para ele todo mês. E aí o pessoal fala, não é bem assim, não é bem assim, como assim? Me explica aí. Mas aí parece que a discussão sempre vai parar no ponto de vista que eu quero ter. Eu quero ter esse ponto de vista e é aqui que eu vou ficar. E a pessoa não para pensar. Quando eu falo o Banco Master
tem gente envolvida na direita e também na esquerda, ninguém acredita. E vamos nós, o Evangelho do dia. Chegou a hora de desmascarar. O Evangelho de hoje, João capítulo 15, nós lemos, né, o Evangelho de João esses dias, capítulo 14, começamos a ler semana passada, a gente leu aí, e a igreja sempre nos dá um pedacinho do Evangelho para a gente poder meditar. Evangelho de João capítulo 15, versículo 18 ao 21, nesse sábado onde Jesus diz: se o mundo vos odeia, antes odiou a mim. A gente, quando pega alguns pregadores de rede social, inclusive eu estou dentro do grupo, né? Por que não? Eu não tenho aqui milhões de seguidores, mas tenho você, que faz presente. Obrigado a você pela sua presença. E nos escuta todos os dias, seja no WhatsApp, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. Você ser odiado no mundo, pelo mundo, não é você pregar o ódio também. O que eu fico olhando, às vezes, alguns pregadores que pregam aí, falando do direito canônico, falando do catecismo, falando do legalismo hipócrita, traduzindo para os dias de hoje, bem em português brasileiro, não dá para você querer que as pessoas se convertam lhe dando pancadas. Hoje, pela madrugada, agora por volta de 3 horas da manhã, eu li um artigo, um padre Zezinho, um grande padre Zezinho, quem não sabe, o autor da música Oração pela Família, e também o Jovem Galileu, e padre Zezinho é uma das obras dele, tem várias obras, né? Padre Zezinho é um fenômeno, desde a década de 60, gerações de católicos crescem ouvindo Padre Zezinho. E ele fala que um padre foi pregar sobre o adultério e falava que quem vive em segunda união tem pecado. Aqueles que são assim, ou seja, a pessoa faz questão de pregar o ódio. Ele não prega para a pessoa: olha, você que está na situação XX, você tem a misericórdia de Deus que poderá, basta você mudar de vida. O problema não é você ser pregador dizendo que o mundo te odeia, é você pregar o ódio, é pregar a misoginia, é pregar a homofobia, é você trazer para o altar uma posição ideológica, política, partidária, conservadora no sentido de ferir e maltratar. E o evangelho de hoje, Jesus coloca que vai ser odiado pelo mundo, mas vai ver com quem Jesus andava. Eu dando aula no seminário evangélico, desculpem, minha vida pessoal, passei por muitos lugares, eu falava isso outro dia com a jovem, na loja que eu fui para recuperar o chip da Vivo que eu tinha perdido. E eu dando aula, eu dizia: olha, Jesus hoje, se ele viesse, com quem ele andaria? Ele andaria com os pastores midiáticos, com os freis midiáticos? Ele andaria com os grandes políticos que falam Deus, pátria e família? Ou andaria com a comunidade LGBTQIAPN+, com os coletivos? Ou andaria com esses, ou andaria com aqueles que estão lá no poder? Jesus andaria com os bispos que vestem roupas caras, que se preocupem em usar batinas caríssimas ou usar capas que custam 5, 6 mil reais, ou andaria com os lascados nas favelas do Rio de Janeiro? Jesus estaria andando com os camelores, com os subempregados, ou estaria andando com os embargadores, juízes, coronéis, generais, advogados, doutores, políticos, deputados e senadores? Responde para mim aí, se você quiser. Por isso o evangelho de hoje, quando fala que o mundo odeia a comunidade, não é porque a comunidade fala, como diz outro, prega, falando que esse, que aquele vai para o céu. É porque a comunidade vive um negócio chamado amor. E se não está vivendo isso, então está vivendo como o mundo, porque quem gosta do ódio é o mundo. Essa é a diferença. O evangelho de hoje fala sobre ser odiado pelo mundo. Não ser odiado porque o ódio é algo que você vive, mas porque você ama. Eu paro por aqui. Deus nos abençoe e nos ajude. Que nos ajude a aprender a amar. Ontem eu falava sobre isso ontem. Eu sou Daniel Nonato,
odiado pelo mundo, muitas das vezes, e sobretudo por aqueles que se dizem santos, puros, perfeitos e defendem a família tradicional. Invade o ingresso, olha a questão, a instituição. Vira sede, vira prédio, vira patrão. Escola sem aula, não, ela não é escola. Farmácia sem remédio, é só comércio e controle. Se o amor esfriou, virou clube, é traição. A igreja viva tá na rua. O amor é a Constituição. Vamos no centro. Não é uma instituição. Conhece. Nós cantos às vezes fechados.